Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 166, é isso mesmo. Então, diálogo com a sombra, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, eu peço a você que tenha paciência, porque nós nos encontramos na página de número 77. Então esse livro ele aproxima 300 páginas. Mas olha, se eu fosse você, teria um pouquinho mais de paciência. Sabe por quê? Com todo respeito, eu vou usar esse termo. Você vai aprender tanta coisa ainda nos capítulos posteriores que você vai ficar pasmo, sabe, de tanta coisa. Eu só não vou ler o índice desse livro novamente, porque eu já li, já lá quando nós iniciamos esse vídeo, esse livro, eu li o índice, né, a introdução desse livro. Eu só não vou ler novamente porque ele é um índice enorme. Então eu posso ficar aqui uns 10 minutos lendo novamente esse índice. Então não há necessidade. Se você tem esse livro em casa, se você nos acompanha, ou se você... É muito fácil. É óbvio que você está nos assistindo, de alguma forma. Se você não tem esse livro, baixa ele no PDF. Né? Hoje é tão fácil estudar. Então baixa ele no PDF e dá uma analisada para você ver no índice dele, na introdução dele, né? Para você ter assim uma certa noção por que no esmiuçamento nós demoramos um pouquinho mais, né? Porque o esmiuçamento, o termo já diz tudo, né? Nós procuramos separar o joio do trigo, o trigo do joio, a gente procura fazer o máximo possível, né? Então, tratando ainda do doutrinador, então mostrando Hermínio Miranda as qualidades, as virtudes, os atributos, os quais o doutrinador necessita, né? Como, por exemplo, ele necessita do tato, da paciência, da humildade, ele necessita da sensibilidade, ele necessita da energia, né? Ser enérgico, com amor, conforme nós já explicamos nos vídeos anteriores. O doutrinador ele necessita de bastante vigilância, vigilância em todos os sentidos. Não só o doutrinador, o médium que atua nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, mas não só o médium também, todo aquele que participa de uma casa espírita precisa agir com vigilância, com prudência, com bom senso, com benevolência, né? Com indulgência, com amor. Então, são atributos esses que, se nós, com um pouquinho de paciência, se nós recorrermos à doutrina dos espíritos, ela nos fornece esses materiais todos, né? Então, Hermínio Miranda, ele diz aqui assim, com isto, chegamos a outra faculdade necessária ao doutrinador, a humildade. Olha só, a outra
faculdade necessária, quer dizer, a outro atributo necessário, né? A outro atributo necessário. Então, o doutrinador, tratando-se do doutrinador, né? Porque nós sabemos que todos nós devemos agir com humildade, devemos conquistar esse atributo também. Mas tratando-se do doutrinador, porque veja bem, olha só para você ver a sequência. Por que o doutrinador ele deve adquirir esse atributo que se chama humildade? Pois ele vai precisar dela com frequência impressionante. A princípio, para aceitar as ironias dos espíritos. Porque muitos espíritos que se faz presente no campo vibracional dos médios, muitos espíritos, eles agem com ironia, eles são irônicos, eles agem com ironia, eles agem com agressão verbal, sabe? Eles fazem de tudo para desmoralizar o doutrinador, humilhar o doutrinador. Até certo ponto, o doutrinador precisa ter humildade, precisa ter paciência, precisa ter tato, né? Vigilância. Porque até certo ponto, o doutrinador, ele tem que deixar o espírito desabafar. Nós temos que dar ao outro o direito dele desabafar. Até porque, gente, o doutrinador ali, naquele momento, dialogando com aquele espírito, ele tem que ter em mente que ele ali dialoga com um irmão dele em processo de evolução doente, enfermo, perturbado, enfim, um ser ali com todas as espécies de sentimentos negativos, ruins, até porque ele foi lesado, ele foi ferido em todos os sentidos. Então, o doutrinador tem que se colocar no lugar do espírito comunicante para ele sentir na pele, como se diz o ditado, né? O que o espírito naquele momento sente. Então, o doutrinador não deve agredir verbalmente o espírito. Deve sim ser enérgico com amor. Mas para ser enérgico com amor, é preciso ter conhecimento da doutrina. Um pouco, né? É preciso ter um pouco de amor. É preciso ter moral. Caso contrário, ele se perde. Então, veja bem, a princípio, para aceitar as ironias, agressões e impertinências dos pobres irmãos atormentados. Muito, muito perfeito. Muito bom, Hermínio Miranda, nessas colocações. Pobres irmãos atormentados, porque ali os nossos irmãos, eles se apresentam atormentados, loucos,
feridos. Feridos em todos os sentidos, lesados, também equivocados, iludidos. Você entendeu? Iludidos, equivocados, porque às vezes, muitos casos, nem sempre aquilo que ele ali demonstra, na real, aconteceu. Na real, aconteceu. Eu não posso narrar o que aconteceu comigo praticamente no ano de 1647, mais ou menos. Se você quiser me internar no sanatório, pode me internar, tá? Eu não faço questão, não. Até porque depois eu consigo uma cópia da chave. Então, mas se eu pudesse contar para vocês, telespectadores, o que aconteceu comigo no ano de 1647, em França, né? Entre França e Itália, aquela região toda. Então, até hoje, 2024, eu trago comigo alguns amigos que são denominados obsessores. E eles me cobram tanta coisa, mas tanta coisa inexistente. Você entendeu? Eles me cobram coisas que eu não fiz. Ora, mas se você não fez, eles te cobram por quê? O transtorno deles, a loucura deles, porque todos aqueles que perdem, né, alguma coisa, eles se enlouquecem. Então, é a forma que eles têm de acusar, desmoralizar, desmoronar, banalizando com a moral daquele que se encontra no corpo físico. Então, o doutrinador precisa ter humildade para aguentar essas agressões e impertinências dos pobres irmãos atormentados. Depois, se e quando conseguir convencer o companheiro de seus enganos e de seus erros, para não assumir a atitude do vencedor que pisa na garganta do vencido, para mostrar o seu poder e confirmar a sua vaidade e seu orgulho. Tá vendo só? É a partir do momento em que o turbulento manifestante de a pouco se converte em verdadeiro trapo humano, arrependido e em pranto, que o doutrinador deve mostrar toda a sua compaixão humilde e o seu respeito pela dor alheia. Tá vendo só? É isso aqui que nós estamos dizendo. Então, o doutrinador ele tem que ser enérgico com amor. Para ser enérgico com amor, ele necessita ter conhecimento de causa e de efeito, porque como você conversa com alguém, né? Como você vai orientar alguém se você não tem conhecimento de causa e de efeito? Então é preciso ter conhecimento de causa e de efeito, conforme Allan Kardec mesmo, ele nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A respeito da fé inabalável. Fé inabalável
é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então nós já tratamos a respeito dessa, em parte nós já tratamos dessa fé inabalável aqui, né? Porque você sabe que significa inabalável. Você sabe. Então você se abala com alguma coisa? Sim, eu me abalo. É porque você ainda não possui a fé inabalável. Por isso você se abala com certas coisas. Eu também, mas é natural. Por isso que a doutrina dos espíritos nos orienta. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Gente, vocês vão ouvir eu repetir esses termos o resto da vida aqui na Terra. Por que vocês vão me ouvir repetindo esses termos? Porque à luz da doutrina dos espíritos, eu não fujo em momento algum. Sabe, então eu posso pecar por excesso de zelo, né? Eu posso estar pecando por excesso de zelo, mas com a consciência tranquila. Então o doutrinador ele precisa agir com humildade, com tato, com sensibilidade, com paciência, com tolerância, com energia, né? Com benevolência, com indulgência, com perdão das ofensas, né? Então tem ainda que ser humilde no aprendizado, né? Olha só o que Hermínio está dizendo aqui. Tem ainda que ser humilde no aprendizado. Cada manifestação traz a sua lição. É óbvio. Cada manifestação, cada espírito que se comunica através do campo vibracional dos médios, cada um traz, né, a sua lição. Por quê? Devido à personalidade individual e à desigualdade evolutiva de cada qual. Então é natural que pensemos por esse lado, ó. É natural que eu, quando eu desencarnar e que eu tiver a oportunidade de me comunicar com alguém através do campo vibracional de algum médium, eu vou narrar a minha história, que não deixa de ser uma lição para aqueles ouvintes. Você consegue entender assim? Você também, ao narrar a tua história ela não vai ter nada a ver com a minha história. Então, cada comunicante, cada manifestante traz a sua lição. Então é preciso, conforme já dissemos aqui, eu não sei se você se lembra, olha a cabeça do velho aqui como que é. Você se lembra que, acho que no livro de Sueli Caldas Schubert, nós tratamos desse assunto, que o professor, ele tem que tratar todos os 40 alunos por igual. Amando, respeitando, todos por igual. Nenhum aluno deve, pelo professor, ser melhor que o outro. O professor, ele não deve, na sala de aula, demonstrar a classe que ele gosta mais do Joãozinho e da Mariazinha. Não. O professor ele deve demonstrar à classe de 40, 50 alunos
amor incondicional por todos. Só que existe uma questão. Ao mesmo tempo que ele ama todos incondicionalmente, né? Ao mesmo tempo que ele ama todos por igual, ele tem que aprender a trabalhar no individual cada um, porque cada aluno é portador de uma personalidade. E ele tem que trabalhar com uma sutileza tão grande, com uma percepção tão grande, com uma sensibilidade tão grande, que ninguém na classe perceba que ele trata esse, aquele lá, aquele outro. Você entendeu? Porque ele tem que mergulhar, o professor ele deve mergulhar no âmago de cada aluno, sem que outros alunos ali por perto percebam aquela atitude. Isso significa atenção do professor para com o aluno na particularidade, na individualidade, no pessoal, mas que ninguém perceba. E ao mesmo tempo, ele deve amar a todos incondicionalmente. Ninguém melhor que ninguém. Todos igualmente. Assim é o doutrinador. Tem ainda que ser humilde no aprendizado, porque cada comunicação é um aprendizado. Cada manifestação é uma lição diferente que ele trata, que ele tem que tratar no individual, cada qual que ali comparece. Cada manifestação traz a sua lição, a sua informação, a sua surpresa. Não é verdade? A sua surpresa. Porque nesse trabalho de desobsessão aqui agora, vamos pensar assim, manifesta lá no campo vibracional do médium um espírito que aqui na Terra ele, num desespero, se suicidou. Então é uma história. No próximo trabalho, manifesta um lá que foi escravo, morreu no tronco. No outro trabalho, manifesta lá uma sinhazinha, esposa de um coronel. No outro trabalho, manifesta-se um coronel. E assim sucessivamente, né? E vai manifestando os doentes. Esses são os doentes. E quanto mais se manifestam, mais choque anímico esses espíritos recebem, mais eles despertam na pátria espiritual, mais eles recobram a consciência na pátria espiritual, de forma que não dá para abarcar tudo e todos, mas pelo menos aqueles que a providência divina, os benfeitores espirituais confia a todos nós na condição de médios, devemos assumir a responsabilidade, o compromisso de agir atendendo cada qual com bastante amor, se colocando no lugar deles, né? A sua informação, a sua surpresa. Em trabalho mediúnico, estamos sempre aprendendo e nunca sabemos o suficiente. Que maravilha!
Em trabalho mediúnico estamos sempre aprendendo e nunca sabemos o suficiente. Mas não é só no trabalho mediúnico. Em casa com a família. Em casa com a família consanguínea. Estamos sempre aprendendo e nunca sabemos o suficiente. Ali com os consanguíneos, com os amigos, na rua, no trabalho. Não é verdade? Constantemente nós nos surpreendemos com isso, com aquilo, com aquele. Então nós estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo. Se às vezes nós não aprendemos, é porque permanecemos num estado de letargia ou de hibernação ao ponto de não captarmos a sutileza, por falta de sensibilidade, por falta de humildade, por falta de tato, né? Enfim, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, é lógico que jamais que aprendemos alguma coisa. Igual o aluno que vai à sala de aula. Se em vez de estudar, ele opta por farrear, ele não aprende nada. Ele vai ter que repetir de ano. E assim sucessivamente. Nós precisamos ter em mente que todos nós aqui na Terra nos encontramos nestas condições repetentes. Nós somos alunos repetentes. Nós fomos reprovados em existências passadas devido ao excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme, de arrogância, de fantasia, de ilusão e de muitas outras, né? Então vamos para o próximo vídeo.